de verdade. Estou feliz, estou contente de estar aqui novamente com os irmãos. O irmão Cruz já disse, a maioria de nós nos conhecemos. Eu conheço vários de vocês de São Paulo, né? Nós nos conhecemos lá de São Paulo, irmão Cruz, né? A irmã Rosa, irmão Isaías, né? Irmão Isaías, sua esposa, a Verinha, cantamos num conjunto lá, né, Verinha? Cantamos num conjunto lá um bom tempo em São Paulo, musicanto, foram assim momentos muito bons, mas infelizmente estão no passado. Estão no passado. Tudo passa. Tudo passa e os anos voam, né? Os anos voam. E hoje a gente se encontra aqui nesse lugar. Jamais, quando estávamos lá em São Paulo, né, Belinha? Quando estávamos lá em São Paulo, cantando, né? Eu era solteiro ainda, cantando no conjunto Musicanto. A Belinha cantava. E no sábado passado pregou aqui o nosso amigo Osmar, se eu não me engano, né? Osmar também cantava conosco no conjunto. Quem era lá de São Paulo lembra disso. Agora, irmãos, quando que nós imaginávamos que um dia nós íamos encontrar aqui, né? Aqui no Rio Preto? Jamais íamos imaginar isso, mas hoje estamos aqui, graças a Deus. Uma outra coisa que eu lembro, irmãos, que na última vez que eu preguei aqui, deve fazer acho que já por volta de um ano, também estava frio. Estava frio, mas estava mais frio que hoje. Ainda foi ali no puxadinho do irmão, da casa do irmão Renato ali. Irmãos, eu estava tremendo de frio aquele sábado. Porque nós estávamos no lugar aberto, mas hoje está frio também. Está frio, né? Está frio. Estava muito frio, muito frio. E hoje está frio novamente. Mas este frio não nos impede de aquecermos o nosso coração, né, com a presença do Senhor. Amém. O Senhor aquece os nossos corações em qualquer situação e nós estamos muito contentes, muito satisfeitos. Amém. Irmãos, é sempre um motivo de alegria poder compartilhar alguma história da Bíblia com os irmãos. Mas antes disso, antes de nós entrarmos diretamente no estudo, no pequeno sermão que fizemos para hoje, para compartilhar com os irmãos, eu creio que vai ser muito proveitoso para todos nós. Eu gostaria primeiro de fazer uma pequena reflexão que vai tratar sobre esse assunto. Irmãos, o mundo hoje em dia, ou melhor, não podemos dizer o mundo, para não generalizar, mas uma grande parte da população mundial é uma população endividada. Existem muitas pessoas hoje em dia que estão com dívidas. Alguns irmãos já teve alguma dívida assim, que se preocupou, que talvez pensou que não ia conseguir pagar. Alguns talvez sim, mas outros talvez não, né? Eu, particularmente, nunca tive uma dívida grande assim, de me preocupar e achar que eu não conseguiria pagar essa dívida. Não. Mas outros, às vezes, talvez já passaram por alguma situação assim, de estar endividados e falar, puxa vida, quando será que eu vou conseguir pagar a minha dívida, né? Então, às vezes, as pessoas se preocupam quando tem uma dívida. Mas também nem todos. Irmãos, tem pessoas neste mundo que estão acostumados com dívida. Estão endividados, às vezes já tem uma dívida enorme para pagar, mas não se preocupa muito com isso, não. Essa questão de dívida, muitas pessoas já se acostumaram com isso. E muitos, além de ter uma dívida que parece que não consegue pagar, continuam fazendo dívida. Continuam comprando, fazendo dívida, comprando cartão de crédito, às vezes sem ter condições de pagar. Isso se tornou normal. O mundo está endividado. E há algumas entidades que parece que até gostam que as pessoas se endividem, né? Aí faz aqueles acordos, estica a dívida e com isso vão
vão sobrevivendo, as entidades vão sobrevivendo que estão tirando o dinheiro da população endividada. Irmãos, a Bíblia Sagrada também fala de uma dívida. Jesus contou uma parábola. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 18. Em Mateus 18, Jesus conta uma parábola. E vamos ver essa parábola. Talvez alguns dos irmãos até sabem que parábola que é essa que Jesus contou sobre uma dívida. Então, Mateus 18. Vamos abrir nossa Bíblia aqui em Mateus 18 e vamos fazer algumas considerações sobre essa parábola. Nós sabemos que Jesus contava parábolas para, através dessa parábola, ensinar algumas coisas reais. E Jesus retratava com um simbolismo, usando às vezes uma parábola. Irmãos, a partir do verso 23. Aqui a partir do verso 23, diz assim: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, eu já ouvi comentários sobre isso, que 10.000 talentos, naquela época, era muito dinheiro. E Jesus conta, através dessa parábola, que um certo senhor, um rei, num certo momento, ele falou: vou ajustar a conta dos meus devedores. E foi chamando um por um, para acertar as contas. E um dos servos daquele senhor, daquele rei, que ele chamou para acertar a conta, foi uma dívida grande com ele. Uma dívida muito grande. Aqui acho que continua contando, né? Não tendo ele, porém, com que pagar, interessante aqui, o que diz aqui, ordenou o Senhor, o Senhor daquele servo, que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então a mulher e os filhos daquele servo deviam ter um valor muito alto, né? E vendendo a mulher, vendendo os filhos, a dívida seria paga. É interessante, né? Mas a gente sabe que não era bem assim. Agora, irmãos, o verso 26. O verso 26 e 27. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Irmãos, nós conhecemos o restante dessa história, mas essa história está dividida em duas partes. Mas eu vou ficar primeiro na primeira parte. Melhor, história não, uma parábola, né? Uma parábola, mas com um fundo verdadeiro de grande significado. Aquele servo devia uma grande dívida para o seu senhor. E quando o senhor chamou aquele servo para acertar contas, uma conta alta, como já dissemos, aquele servo não tinha condições de pagar aquela dívida. E ele, a Bíblia nos diz que aquele servo, se prostrou perante o seu senhor e disse: Senhor, seja paciente comigo. Não vende a minha mulher, meus filhos. Naquela época existia esse costume, né? Jesus contou essa parábola porque naqueles tempos existia esse costume. Se alguém tivesse uma dívida que não conseguia pagar com o seu trabalho, o senhor tinha o direito de vender, ou vender o próprio servo, ou vender a sua família. Mas aquele servo, Senhor, seja paciente comigo, Senhor.
né? Ele se curvou perante o seu credor, perante o seu senhor e disse: "Seja paciente comigo, eu vou pagar. Vou pagar." Mas, irmãos, aquele senhor, no primeiro verso a Bíblia fala como um rei, mas depois fala senhor. Aquele senhor, compreendendo que aquele servo não tinha condições de pagar aquela dívida, o que a Bíblia diz? Aquele senhor, ele compreendeu a situação do seu servo e o que ele fez? Perdoou. Ele perdoou a dívida daquele servo. Falou: "Filho, eu te perdoo. Eu sei que você não tem condições de me pagar, então pode ir embora. Vai embora e a tua dívida está perdoada. A tua dívida está perdoada." Puxa vida, aquele servo deve ter ficado muito aliviado, né? A soma que ele devia era uma soma muito grande. Muito grande. Muitos anos de trabalho e não ia conseguir pagar. Não ia conseguir pagar. Mas o Senhor, se compadecendo do servo, lhe perdoou a dívida e o despediu. Para o meu servo, pode ir. A tua dívida, eu a perdoo. Eu a perdoo, não precisa pagar, não. Aquele servo, como eu já disse, deve ter ficado aliviado e foi embora. E depois tem uma continuação dessa história, um pouco ao contrário, né? Triste, mas nós não vamos comentar essa parte da história. Irmãos, agora uma coisa que vocês vão se surpreender agora. Irmãos, eu conheço esse servo. Eu conheço esse servo que tinha essa dívida com seu senhor. Ou não, como conhece? Não conhece, está dizendo que conhece esse servo? Eu conheço. Irmãos, eu conheço esse servo e conheço o senhor dele que pagou a dívida dele. Vocês acreditam? Irmãos, sabe por que eu conheço esse servo? Vocês conhecem o Cornélio? Vocês conhecem o Flávio? Conhecem o irmão José? Conhecem Isaías? Irmãos, este servo que tinha essa dívida enorme e não conseguia pagar, e o Senhor lhe perdoou, o servo sou eu. Este servo sou eu, esse servo é o Flávio, esse servo é o irmão Cruz, a irmã Rosa, Isaías, todos nós. Irmãos, todos nós somos este servo. Todos nós que estamos aqui nesta manhã somos este servo e o nosso credor, o Senhor, que devia receber esta dívida, que estava cobrando essa dívida, mas perdoa esta dívida, quem é esse Senhor? Jesus. Nós também o conhecemos. Irmãos, nós somos o servo, cada um de nós somos o servo desta dívida impagável. Irmãos, todos nós temos uma dívida impagável com o nosso Senhor. Irmãos, e que dívida é essa? Que dívida tão grande, tão séria é esta que nós temos com o nosso Senhor que nós não conseguimos pagar? Irmãos, não precisava, lógico, mas eu fui ler no comentário bíblico adventista sobre essa passagem bíblica, e ali numa parte diz assim: a dívida que nós, como servos, temos com Deus, que é uma dívida impagável, esta dívida impagável é o registro dos nossos pecados nos livros de Deus lá no céu. Ali no céu há um livro onde os anjos anotam lá os nossos pecados. Irmãos, os nossos pecados perante Deus, perante o nosso Senhor, se tornou uma dívida tão grande. Aquele servo na parábola de Jesus disse: Senhor, seja paciente comigo, eu vou trabalhar e vou pagar essa dívida. Só ter paciência comigo.
Irmãos, por incrível que pareça, essa não é a nossa condição. Por mais paciência que o nosso Senhor... Ah, e outra coisa. O comentário diz também que o Senhor é o próprio Jesus Cristo. A nossa dívida é tão grande que por mais que nós queremos trabalhar para pagar a nossa dívida, impossível pagar essa dívida. Sabe por quê? Porque mesmo que nós queiramos pagar a nossa dívida através de boas obras, puxa, eu vou viver segundo a vontade de Deus, né? E muitas pessoas pensam assim, que se ele viver procurando ser um bom cristão, fazendo a vontade de Deus, guardando os mandamentos, né? Amando o próximo, fazendo o bem ao próximo, então ele tem a sua dívida paga e ele vai estar apto para entrar no reino dos céus. Nós sabemos que não acontece assim. Irmãos, a dívida do pecado. A dívida do pecado que todos nós temos perante o nosso Senhor é uma dívida impagável. É uma dívida impagável. Mas o nosso Senhor, que é o próprio Jesus Cristo, ele resolveu pagar a nossa dívida porque nós não teríamos condições de pagar a nossa dívida. Não teríamos condições. Então Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o Senhor da parábola. E o Senhor, se compadecendo daquele servo, perdoou-lhe a dívida e despediu o servo. Filho, vai em paz que a tua dívida está perdoada. Irmãos, só que não para por aqui. Não para por aqui. É uma coisa muito mais profunda no campo espiritual. Irmãos, Cristo perdoou. Cristo perdoou, ou Cristo perdoa a nossa dívida impagável. Todos nós, irmãos, todos nós temos uma dívida impagável diante do nosso Senhor. E não temos como pagar essa dívida. Irmãos, e sabe o que deveria acontecer conosco? Irmãos, a dívida, a nossa dívida para com o pecado, não tem como pagar. Não tem como pagar. A nossa dívida perante Deus só foi paga porque Cristo assumiu. Jesus Cristo assumiu a nossa dívida e ele, além de... Irmãos, isso aqui é muito profundo. Jesus Cristo perdoa a nossa dívida. Jesus Cristo não perdoa a nossa dívida? Mas não parou por aí. Não parou por aí. Cristo não perdoa a nossa dívida, está tudo resolvido. Assim como fez aquele senhor com seu servo. Ele perdoou a dívida e estava resolvido. Mas, irmãos, no campo espiritual, não se resolve assim. Não se resolve assim. A própria Bíblia explica por quê. A própria Bíblia explica por quê. Romanos 6, 23. Em Romanos 6, 23, o que o apóstolo Paulo fala ali? Porque o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmãos, uma coisa que eu gostaria que todos nós refletíssemos. Jesus Cristo perdoou a nossa dívida impagável. A dívida do pecado que nós temos com Deus é uma dívida impagável. Mas parou por aí? Além de Cristo, além de Jesus Cristo, porque nos ama, porque nos amou, além de Ele perdoar a nossa dívida e nos tornar livres da nossa dívida, mas irmãos, uma coisa interessante, além de Cristo perdoar a nossa dívida, Ele teve que morrer.
ele pagou, ele não só perdoou. Cristo não só perdoa a nossa dívida, irmãos, ele morreu. Ele morreu para pagar a nossa dívida. Irmãos, isso aqui é muito sério. Jesus Cristo, além de perdoar a nossa dívida, ele teve que morrer para pagar a dívida. Sabe por quê? Por que Jesus teve que morrer? Além de perdoar a nossa dívida, ele teve que morrer para pagar a dívida. Sabe por quê, irmãos? O pecado não perdoa. Irmãos, isso aqui é muito profundo. O pecado não perdoa a dívida. O pecado só aceita, irmãos, o pecado só aceita o pagamento da dívida com o quê? Com a própria vida. Irmãos, isso aqui é muito profundo. O pecado não perdoa a dívida. É impressionante isso. Jesus Cristo perdoa a nossa dívida, mas o pecado não perdoa a dívida. E Jesus Cristo teve que morrer para pagar a dívida. Se nós pararmos para refletir, o pecado não perdoa a dívida. Ele cobra a dívida. A dívida tem que ser paga. E a dívida do pecado só se paga com a vida. Sem derramamento de sangue não há não há remissão, não há perdão do pecado. Irmãos, Cristo se dispôs, por amor a nós, a pagar a nossa dívida. Mas ele pagou a nossa dívida para o pecado, morrendo por nós. Irmãos, se Cristo Jesus não tivesse, além de perdoar a nossa dívida, ter pago a nossa dívida, porque o pecado cobra o pagamento com a morte, todos nós estávamos condenados a morrer. Irmãos, isso aqui nos leva a uma reflexão muito profunda. Muito profunda. O salário do pecado é a morte. O pecado cobra o seu salário com a vida. Somente morrendo que se pode pagar a dívida com o pecado. Mas uma coisa, irmãos, isso aqui eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico, né? Diz que, como eu já mencionei, o pecado não perdoa a dívida. Ele cobra e o pagamento é só com a própria vida. E Cristo pagou a minha dívida com a sua própria vida. Irmãos, uma coisa, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Jesus faz essa promessa. Todo aquele que vem a mim, eu perdoo a dívida, e ele não precisa mais morrer, porque eu já morri por ele. Irmãos, eu particularmente, pela vida que eu levei, irmãos, eu já levei uma vida no passado, alguns dos irmãos conhecem um pouco da minha vida. A vida que eu levei no passado, uma vida de pecados, era uma dívida imperdoável. Mas teve um momento na minha vida que eu me curvei perante o Senhor como aquele servo. Falei, Senhor, a minha dívida é muito grande. Eu não consigo pagar. Irmãos, eu me emociono. Eu me emociono bastante quando eu penso no meu passado. Eu tinha uma dívida imperdoável. Mas eu me curvei.
senhor cobrou a dívida de mim. O senhor falou, Cornélio, vem aqui. Nós temos que acertar contas. Eu me curvei perante o Senhor e falei assim, Senhor, a minha dívida é muito grande, eu não consigo pagar. Ele falou, tá bom, Cornélio. Eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu já paguei a tua dívida. É só você crer. Se você crer e aceitar que eu já paguei a tua dívida, então a tua dívida está paga. E não se preocupe não, Cornélio, você devia morrer. Você devia morrer porque o pecado não perdoa. O pecado só aceita a morte. Para pagar a tua dívida, você tinha que morrer. Mas eu já paguei. Eu te perdoei e eu paguei a tua dívida porque eu já morri por você. Amém. Irmãos, eu senti, quando eu compreendi isso, eu senti uma paz muito grande. E eu vivo com esta paz no meu coração agora. Eu senti uma paz muito grande quando eu me prostrei perante o meu Senhor e ele falou, Cornélio, eu já paguei a tua dívida. Eu paguei a tua dívida, mas eu tive que morrer. Eu tive que morrer para que a sua dívida fosse resolvida. Então agora o que você tem que fazer? É crer e obedecer. Irmãos, a simples obediência não salva ninguém. Mas eu me apego a uma coisa muito interessante que Jesus falou. João 14:15. Ali Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, hoje em dia eu procuro observar a lei de Deus, eu procuro observar os mandamentos de Deus, não para me salvar. Não para me salvar. Mas porque Ele me amou primeiro. Ele me amou e agora eu a cada dia tenho que aprender a amar o meu Senhor que morreu por mim, que pagou a minha dívida. Por isso que Jesus diz essas palavras tão profundas lá em João 14:15. Se me amais. Cornélio, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos. Irmãos, hoje em dia eu vivo uma vida de retribuição a este grande amor que eu senti que Deus teve por mim. Que Jesus Cristo teve por mim. Porque se Cristo não tivesse pago a minha dívida, eu estava condenado a morrer para pagar a dívida com o pecado. Irmãos, e este é o convite que Deus, que Jesus Cristo faz para todos nós. Se você tem uma dívida impagável para com o pecado, mas eu paguei a tua dívida. Jesus diz isso para cada um de nós. Eu paguei a tua dívida impagável e eu até morri. Além de perdoar a tua dívida, eu tive que morrer para pagar a sua dívida, porque o pecado não perdoa. O pecado cobra a dívida com a vida. Irmãos, eu fico pensando, que coisa triste. Que coisa triste que Jesus Cristo se dispôs a perdoar e pagar a dívida de todos, de todo mundo. Todo mundo que aceitar a Jesus Cristo como aquele que perdoa a sua dívida e morreu pagando a sua dívida, pode ter direito à vida. Pode ter direito à vida. Mas, irmãos, poucos compreendem isto e poucos aceitam isto. Poucos aceitam isto. Nós sabemos. A grande maioria do mundo vai se perder. Por quê? Por quê? Porque não aceitam. Irmãos, a grande maioria do mundo, um dia, quando o Senhor chamar todos os servos deste mundo para acertar conta com Ele, muitos não acreditam. Muitos não acreditam que o Senhor
perdoou a dívida e que o Senhor morreu por eles para pagar a dívida do pecado. Irmãos, isso é muito triste. Irmãos, que pena que a grande maioria da população mundial não acredita nisso. Não acredita que Jesus Cristo, se nós confessamos nossos pecados, essa dívida é impagável, Jesus Cristo nos perdoa e Jesus Cristo nos salva porque Ele já morreu por nós. Irmãos, isso é uma coisa que nós temos que refletir todo dia. Todo dia nós temos que refletir com gratidão no coração pelo que Jesus fez por nós. Jesus, além de me perdoar, Ele pagou a nossa dívida. Irmãos, como seria bom se o mundo compreendesse isso? Se o mundo compreendesse que todos nós perante Deus temos uma dívida impagável. A dívida do pecado é uma dívida impagável. Mas quando nós nos curvamos, qualquer um do mundo, se curvar perante o seu Senhor e dizer, Senhor, eu não tenho como pagar essa dívida. Mas o Senhor fala, filho, vai, eu perdoei a tua dívida. E para pagar a dívida com o pecado, eu já morri por você. Eu já morri por você. Irmãos, se o mundo acreditasse nisso, o mundo estaria salvo. Mas infelizmente o mundo, a grande maioria, não acredita nisso. Ou melhor, muitos nem acreditam que tem tanto pecado assim, né? Muitos nem acreditam que são tão pecadores assim, muitos acreditam que, não, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de amor, Ele vai perdoar todos e um dia Ele vai salvar todos. Muitos não acreditam assim. O amor de Deus é tão grande que um dia Ele vai perdoar todos, vai levar todos para o céu. Deus é amor. Deus é amor e um dia Ele vai salvar a todos. Mas a Bíblia nos ensina que não é assim. Não é assim. Eu tenho que reconhecer. Eu sou pecador, eu deveria morrer, porque esse é o salário do pecado, mas que Jesus Cristo, além de perdoar a minha dívida, Ele pagou a minha dívida com a sua vida. Com a sua vida. E Jesus disse, eu vim dar a minha vida para que você possa ter vida. Irmãos, que promessa maravilhosa que a Bíblia nos dá, né? Jesus Cristo veio dar a sua vida para que eu possa ter vida. Ele perdoou a minha dívida, pagou a minha dívida com a sua própria vida para que eu possa viver. Irmãos, muitos um dia vão reconhecer isso tardiamente. E que Jesus Cristo pagou a dívida. Jesus Cristo poderia ter perdoado a sua dívida e porque Ele pagou a dívida de todo mundo, mas nem todos aceitam o perdão dele. Irmãos, terminando, diz assim, pecado não se explica. Existe explicação para o pecado? Não. Não existe explicação para o pecado. Pecado não se explica. Pecado se paga e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Irmãos, o que Cristo fez por mim, se resume em uma palavra: graça. Cristo me perdoou e morreu por mim pela graça. Ele me perdoou de graça e me salva de graça. Eu não preciso pagar nada. A única coisa que eu preciso fazer é crer, aceitar e confessar, e movido pelo grande amor de Cristo, eu também amá-lo e como resultado desse amor ser obediente. Fazer a vontade de Deus, e a promessa é certa. Ser fiel
até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, que nós possamos acreditar nisto todo dia. Né? Que a nossa dívida está paga. Se eu creio nisto, se eu aceito isto, se eu amo o meu Senhor, movido pelo grande amor que Ele manifestou por mim, primeiro, eu sou candidato à vida eterna. À vida eterna. Que Deus nos abençoe. E nós vamos cantar o hino que fala sobre isso, né? Pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. É o hino 120. 120 que fala essa grande verdade. Que Deus abençoe a todos nós. É porque a tua graça um dia nos alcançou. Amém. Senhor,
A nossa dívida era impagável. Mas o Senhor, através do seu amor grande, inexplicável para conosco, assim como o pecado é inexplicável, o seu amor, a sua graça, por cada um de nós também é inexplicável. Ó Pai, nós aceitamos esta graça na nossa vida. Nós aceitamos que Jesus pagou. Jesus perdoou a nossa dívida e pagou a nossa dívida, dando a sua vida por cada um de nós. Ó Pai, que nós aceitemos isto na nossa vida e que assim nós possamos ter a alegria, a certeza de um dia alcançarmos a vida eterna, porque a nossa dívida foi paga. Nós deveríamos morrer pelos nossos pecados, mas Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e nós podemos ter direito à salvação. Amém. Ó bom Pai, obrigado por esta graça maravilhosa que Jesus Cristo manifestou por nós. Amém. Que Deus, que nós possamos compreender isto a cada dia e possamos ter a certeza de que se nós nos ajoelharmos humildemente, arrependidos, confessando os nossos pecados, o Senhor nos perdoa e nos aceita e nos dá direito à salvação, porque Ele já pagou a nossa dívida para com o pecado. Amém. Ó Senhor Deus, que cada um de nós compreendamos isso e possamos entregar a nossa vida cada dia nas Tuas mãos, sentirmos a presença do Senhor cada dia conosco e assim carregarmos esta alegria da salvação que Jesus já nos dá. Amém. Pai, fica conosco, dá-nos um bom sábado, abençoa cada filho Teu, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, um bom sábado a todos. Amém.